sejam muito bem-vindas, protagonistas em ação. Esse é o nosso segundo episódio do podcast do Núcleo de Mulheres Empreendedoras aqui da cidade de Hortolândia. Esse podcast que foi pensado em você, protagonista que está sempre em ação, sempre em movimento. E hoje nós estamos aqui numa mesa maravilhosa, com 3 protagonistas juntamente comigo, aqui ao vivo, e uma protagonista muito especial online. E o tema de hoje, queridas, é maternidade sem culpa. Quem nunca? Quem nunca sentiu uma culpazinha por empreender e ter que dividir a maternidade, a vida familiar com o empreendedorismo? Não é uma tarefa fácil, mas é totalmente possível. Para darmos início, eu quero convidar a nossa gestora, Aline Nunes. Ela está online, ligadinho conosco. Então, ela vai dar uma palavra inicial, ela vai compartilhar conosco como está sendo esse momento de maternidade e vocês vão poder compartilhar a alegria, o amor. Ela tá com um bebezinho em casa, gente. A Daça está com 10 dias e eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre isso. Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Que alegria estar aqui com vocês. Temos empreendedoras aqui na mesa, né? Empreendedoras maravilhosas. É muito gratificante nós falarmos sobre este tema que é a maternidade e o privilégio de vivermos isso como mulher, né? Muito mais como empreendedoras, porque nós sabemos que não é fácil, né? As dificuldades, os desafios que nós temos, mas a alegria é imensa. Estou aqui cadastra 10 dias e essa fase de adaptação é única, é única. Não tem como eu falar que é igual, como foi para a Aline, para a Gisele, para a Cida. Cada uma vive a sua experiência de forma única, né? Mas aqui nós vamos falar um pouquinho dessa maternidade como um nome tão especial para a gente, né, Aline? Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É um prazer, Aline, é um prazer estar contigo. A Aline é a nossa gestora aqui no Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Hortolândia e ela está passando por essa fase gostosa, essa fase maravilhosa, suspirando ali, cheirinho de neném em casa. Ai, que saudade! E dentro desse nosso tema, Aline, maternidade sem culpa, eu quero que você se apresente. Quais são as suas qualificações. A Arina é uma empreendedora fantástica e ela vai se apresentar para nós e também vai contar um pouquinho dessa trajetória e como tem sido dividir, Aline, o empreender com a maternidade. Então, eu falo muito sobre a palavra desafio, né? Porque o desafio nos proporciona uma ação. Então, protagonistas em ação. Você ser protagonista da sua história, daquilo que veio até as suas mãos como propósito de vida, como desafios. Então, você colocar em ação, você precisa saber, primeiramente, onde você está e onde você quer chegar. E a forma que eu vivi, primeiramente falando do empreendedorismo, né? Hoje eu empreendo com mentorias sobre treinamento comportamental, a pessoa que quer sair do lugar de estagnação, de procrastinação. Então, a gente traz esse trabalho de estar fazendo a pessoa entrar em ação, sair da zona de conforto, né? E quando eu decidi empreender nesta área, eu precisei abrir mão de um emprego estável, que era o CLT, né? A minha primeira maternidade foi no CLT e agora eu estou vivendo como empreendedora, né? Empreendendo. Então, esse desafio está sendo hoje para mim novo, que é a maternidade como empreendedora, que é você estar vivendo o seu próprio negócio, né? Você abrindo mão de algo que era estável,
uma licença maternidade, por um exemplo, que a empresa, né, te dá essa estabilidade. Como empreendedora, você não tem isso, mesmo que você tenha se preparado com as economias, é mais difícil. Você precisa, a palavra empreender é aquilo que você coloca em ação, que você se doa, algo além do que você já está confortável a fazer, né? Então, você empreende um tempo maior, você empreende financeiramente um pouco, né, mais de sacrifício, até o seu tempo, porque você tem que trabalhar ao mesmo tempo, cuidar do seu bebê, da sua casa. Então, você empreende sempre um esforço maior. Então, mas isso é um desafio que é gratificante, porque vale a pena. Você ver algo que você fez com tanto esforço, você colher frutos disso. Então, é muito gratificante e é um desafio que você vai ver no final que vai valer a pena. Exatamente. Justamente o que você disse, Aline, é um sacrifício, é um desafio, mas que vai gerar frutos e vai valer a pena. Eu posso até dizer que a nossa empresa, quando a gente empreende, é como se fosse um filho também. Exato. Então, você ter a maternidade empreendendo é você cuidar dos dois filhos, você não abrir mão ali, a gente não deixa a peteca cair para cuidar de tudo. É desafiador, mas vale muito a pena. Vale sim, com certeza, porque é fruto do seu trabalho, é fruto do seu empreendimento, daquilo que você empreendeu tempo, né, que você empreendeu um desejo, né, de viver tanto o negócio como a maternidade também, né? Verdade. E Aline, você que teve essa experiência da maternidade nos dois cenários, no CLT e empreendendo, você consegue pontuar quais são os pontos positivos? Olha, pontos positivos no CLT é essa estabilidade, né? Essa estabilidade de uma licença, de você saber que vai acabar esses meses, que você vai ter ainda o seu emprego, o seu salário no final do mês. Então, esse é um ponto positivo. Do empreendimento é você ter mais tempo. Eu vou até falar algo meio pontual, bem rapidamente, que foi do meu primeiro filho, como CLT. Eu trabalhava muito, 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 várias horas por dia, além do que nós temos como normal, que são as 8 horas. O meu filho teve uma dificuldade muito grande aos 5 anos na escola, e até mesmo do sair da fralda, que era a parte, né, do cocôzinho, de sentar no vaso, e eu não tinha tempo de estar com ele, de ajudá-lo. E hoje eu vejo que eu vou conseguir com a Daça ter essa dedicação maior de acompanhar. Fui chamada na escola quando ele tinha 5 anos, porque ele estava tendo dificuldades de socialização. Então, assim, pontos positivos, eu vou falar da minha experiência, é essa estabilidade, porque eu acho que empreendendo você consegue ter esse jogo de cintura maior, de ter mais tempo com o seu filho, que é o que eu não tive no CLT com o meu primeiro. Então, a estabilidade. Sim, é o que nós vamos hoje aqui compartilhar a experiência de cada uma das participantes. É justamente isso. Cada um na sua realidade, cada um dentro da sua história. É esse o intuito das protagonistas em ação. Trazer histórias reais, mostrar que nós também temos a mesma dor das demais protagonistas. E que a maternidade e o empreendimento é possível. É totalmente possível você ser mãe, empreendendo e ajustar os pontos, ter uma rede de apoio. Nós vamos falar aqui bastante sobre rede de apoio. Conta para nós, Aline, você tem uma rede de apoio aí do seu lado? Nossa, tenho. Aqui em casa está minha mãe, que é de Sorocaba, que está aqui em casa comigo. Que tem delícia. A minha sogra. Nossa, a rede de apoio aqui é grande, graças a Deus. Que maravilha, Aline. É fundamental a rede de apoio nesse momento em que nós, mamães, estamos vivendo, de dividir aqueles cuidados com o bebê com o empreender. Querida, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco, de deixar um pouquinho o conforto, a Daça, para estar dividindo um pouco da sua história aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço, um beijo a todas vocês, desde já todas as mães, né, mulheres protagonistas. Não desistam de viver esses desafios que muitas vezes são diários, que vocês podem ter certeza que vão surpreender com a força que vocês têm. Vivam o protagonismo que é a vida de vocês. Estejam vocês à frente e vão ver que frutos virão. E eu desejo isso, viu? Um beijo no coração de vocês. Beijo, meu Obrigada, beijo. gente. Beijo. Até breve. Amém. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a participação da nossa gestora, Aline Nunes. Então, agora eu quero apresentar cada uma das componentes da nossa mesa de hoje. Eu vou começar aqui pelo meu lado direito. Eu tenho aqui com a nossa queridíssima Aline Marques. É muita Aline, né? Eu vou deixar ela se apresentar. Gente, prazer estar aqui. Eu sou a Aline, mãe do Benja, 24 meses. Uau! E empreendedora. 4 meses, Aline? 4 meses, que gente. Delícia! Conta aqui para nós qual é a sua área de atuação, aonde você empreende. Eu sou maquiadora visagista. É um novo conceito que está vindo agora. Já sou maquiadora há um tempo, mas tô voltando, tirei um tempo de licença maternidade, mas estou voltando e agora para os atendimentos, então tem sido um desafio conciliar maternidade, atendimento, trabalho, casa, mas tem sido gostoso também. Eu amo cheirinho de neném em casa, ter meu neném, nem tudo é tão romântico assim, né, como a Aline falou, mas eu gosto, gente, amo. Vale a pena. Vale. Agora eu quero apresentar a nossa queridíssima, aqui na minha frente, Cida Cândido, a palavra está com você. Muito obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente. Que delícia. Assim, a gente renova as energias, sinceramente. E vida de mãe é corrida, né? Então, assim, eu empreendo desde a minha segunda filha. E, assim, de lá para cá, não parei. A área é música, né? E, assim, algumas outras coisas que a gente vai pegando pelo caminho. E tem sido desafiador mesmo de ingressar da maneira certa com mulheres que entendem do assunto, sabem colocar a maternidade de uma maneira leve, né? Porque tem gente que não consegue, e eu tive todos esses processos e fui aprendendo a empreender junto com isso. Então, eu acho que é um desafio e a gente vai seguindo. Vida de mãe é desafio. Exato. Só de ser mãe já estamos no desafio. Já estamos. É verdade. E aqui também à minha frente, a nossa queridíssima Gisele Parente. Pode se apresentar para essa mulherada linda. Olá, tudo bem com vocês? Bem, eu sou a mãe da Heloísa, né? 3 aninhos. Tá aqui circulando por aqui, gente. Ela tá aqui no estúdio. Ela já veio aqui do lado, tá circulando por aqui, entre nós, né? Isso é vida de mãe. E eu sou tia da Nicole. E eu vivi um desafio grande, porque quando eu conheci meu marido, o meu marido tinha uma filha, né? Já de 2 anos. Então, ela não mora conosco, mas ela passou a conviver conosco. Então, eu aprendi a ser uma tia-mãe ali, né? E a cuidar e a acolher já desde então. Então, quando a Heloísa nasceu, e até hoje, assim, muitas coisas que acontecem, nós já sabemos porque aprendemos com a Nicole, né? Então, nós temos essas 2 fases da nossa vida. Mas quando chega um filho, né? É bem dito esse ditado, quando chega um filho, nasce minha mãe. E realmente é verdade, né? Porque eu me vejo uma pessoa completamente diferente do que quando eu não era mãe, assim. Mais calma até, mais tranquila, ponderada. É muita mudança que acontece na nossa vida, né? Eu falo que até aprendi a cozinhar. Gente, meu filho tem 4 meses, ele pergunta pra mim assim, você lembra como você era antes de ser mãe? Não lembro. Não lembro. A nossa vida é dividida em antes da maternidade e pós-maternidade. Exato. Com certeza. Mas é maravilhoso, né?
eu, assim como mãe, vou contar um pouquinho da minha experiência. Sim. Trabalho como mentora e assessora de eventos há 10 anos. E a Jéssica, quando eu comecei a empreender, ela já tinha 8 anos, já não era tão pequenininha. Mas o Andrezinho nasceu no empreendedorismo. E foi desafiador, porque eu trabalho com eventos, ele tinha que ir comigo para os casamentos. Então eu tinha que me alternar de amamentar. Tava ali com um rádio de comunicação, o marido chamava, vem aqui no camarim. Eu atava o bebê para amamentar. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência incrível que eu não trocaria pelo CLT. Eu achei o máximo a filhinha da Gia aqui passar e tá nesse contexto todo, porque é isso que a gente vive dia a dia, né? Por exemplo, eu que fico lá com a música, tendo que fazer gravações e tal, eu preciso de silêncio. Eu preciso de silêncio. Aí as pessoas veem os vídeos, elas falam assim, como é que você consegue? Mãe de 3, não te chamam, né? Não ficam lá, mãe. Mas o filho também aprende com a gente, sabe se comportar nesses ambientes que a gente tá e é o que a gente tem que fazer, né? Tem hora que, sinceramente, eu falo, cadê a mãe da criança? O seu estúdio é dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Meu Deus, que É uma desafiador. loucura. Mãe de 3, meu Deus. Sim, e ainda nós vivemos esse desafio do home office, né? Sim. Então, eu também, com o trabalho de consultoria, de mentoria, eu atendo poucos clientes presencial. Então, eu estou em casa. Claro, nós temos, graças a Deus, o período escolar, né? Então, nós temos o período que vai para a escola, mas nós temos também emenda de feriado, férias. Né? E Precisa aí nós atender, não tem como parar. Sim, e nós temos que lidar com isso. E graças a Deus, depois da pandemia, isso foi normalizado. Né? Então é muito normal, igual nós estamos aqui, ela passou aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? E se eu tô numa reunião com o cliente e das vezes ela aparece, né? Tá tudo bem também, né? E também, se não estiver bem, a gente demite o cliente, tá tudo certo. Então, o bom de ser dona do próprio negócio é isso, né? E falar sobre isso, né? Você estava falando da CLT, ela falou da estabilidade, mas e em relação ao tempo. O meu mais velho está com 15 anos, então é uma agenda. A do meio tem 10, outra agenda. E a pequenininha é uma outra agenda porque começou na escola. Então, são 3 fases. Eu tenho a minha agenda, o meu trabalho, as minhas coisas, mas assim, ligada nos 3, porque a hora que um precisa, eu corro. É assim, o tempo inteiro é assim. E graças a Deus por isso, que a gente tem um lugar para a gente fazer alguma coisa que a gente se realize, né? Sim. Que a gente se dedique ao mesmo tempo para eles, porque eu falo da minha vontade. Eu tinha muita vontade de ser mãe, tive dificuldade para engravidar, então assim, quando chegou o André, eu me realizei enquanto mulher, mãe, falei, nossa, eu tenho um filho agora, eu preciso... Eu via só o André na minha frente, ninguém mais. E só que depois passa o tempo, você fala, peraí, mas eu preciso sustentá-lo, eu preciso ajudá-lo, eu preciso ter o melhor para ele, eu preciso... Sabe? Então aí você vai buscando alternativas, eu acho que, né? Eu acho que eu tô vivendo essa fase, porque eu tentei por um tempo ser mãe, e agora que eu consegui, eu tô assim, encantada. Não que tudo seja mil maravilhas, gente, eu tô aqui, mas meu seio tá todo machucado dele ficar assim, todo apertado. Ele aperta meu seio na hora da amamentação. Então tá todo arranhadinho, mas eu não consigo. Minha mãe fala alterna com... como é que fala? Fórmula. Aí eu tô, assim, tô indo forçado. Não porque eu quero, mas é porque eu já preciso voltar a trabalhar. E ele tá com esse apego no seio, que ele fica apertando pra machucar. Eu, ai meu Deus. Aí entra a questão da culpa. Eu tô aprendendo a não ter culpa com tudo. Mas tem sido cada dia eu tô aprendendo um pouquinho. Exato. Depois eu vou te falar sobre isso. Ai. E olha, em questão da CLT, eu tive as duas experiências de ter a minha filha mais velha sendo CLT e agora o Andrezinho empreendendo. Então, para cada um, eu sei que vai ser uma vivência diferente.
Mas a CLT teve uma estabilidade legal? Sim, tive lá meus 6 meses de licença. Mas quando você volta, parece que a empresa quer aqueles 6 meses de volta. Então, você não tem mais aquela liberdade. Você viveu um conto de fadas por 6 meses e você é como se fosse separado bruscamente do seu filho e volta para aquela rotina de estar dentro da empresa, de cumprir horário, final de semana eu trabalhava à noite. Então, para mim foi muito doloroso, muito mais do que empreendendo, porque ele estava comigo, eu tinha essa oportunidade. Vou atender o cliente? Senão a gente demite o cliente. Quantas reuniões que ele ia junto e a gente leva isso. E assim é a vida da mãe empreendedora, é vida real. Eu já cheguei em reunião com a noiva, coloquei o bebê conforto assim no chão e a noiva tinha um cachorrinho e o cachorrinho ficava mordendo o pé dele. Ai, meu Deus. Aí ele chorava, mas ele chamava o cachorrinho vinha e mordia e a reunião não rendeu. Faz parte, gente. Sim, Foi uma transição, mas ele estava ali comigo. O que o CLT não te permite. Quando acabar a sua licença, você vai voltar para aquela rotina. E filhos, nem sempre, com 4, 6 meses, ele já tem uma rotina. sim. Ainda não, ele está apegado a ti. Então ele não vai entender que você vai ficar 8 horas fora de casa. Não, mas são algumas empresas, né, que dão 6 meses. Algumas porque a lei são 4 meses, né? Exato. E eu Geralmente vou é 4 além, viu, meses. Aline? Eu acredito também que essa estabilidade da CLT, ela é uma falsa estabilidade. É ilusória, né? Ela é ilusória, porque eu conheço alguns casos, inclusive eu vivi alguma coisa nesse sentido, não com a Heloísa, mas assim, de que a mãe volta pro trabalho e é demitida. Muito. Então você imagina, aí você, eu trabalho CLT, eu tenho estabilidade. Aí eu volto para o trabalho, eu volto para a empresa, e o que acontece? Chego lá, passa um mês, né, da estabilidade, Tchau, querida, aí muito você obrigada. é demitido. Como fica a cabeça dessa mãe? Gente, Nossa, é verdade. A culpa. A culpa. Porque nesse um mês de estabilidade, ela mudou a rotina dela com o filho. É Ela pesado. teve essa ruptura. E aí, de repente, olha, você foi demitida. Então, precisamos ter a consciência de que não é porque empreendemos que não temos estabilidade. A estabilidade do empreendedor, da empreendedora, é o quê? É o planejamento. É planejamento. Então, se nós tivermos um planejamento adequado, quero engravidar, o que eu preciso? Quanto eu preciso ter guardado? Quanto? Isso é muito Quanto importante. é necessário para eu ficar ali 3, 4 meses? eu tive na Como que eu teoria. faço? Não foi muito bem na prática, mas a teoria deu tudo certo. Inclusive, essa foi uma busca minha quando eu descobri o núcleo, porque eu falava, cara, na primeira vez que eu empreendi, eu fui sem planejamento nenhum, cara, coragem e necessidade. Porque a Valentina nasceu, o meu marido ficou desempregado, aí eu tive que procurar uma alternativa de alguma coisa, me encantei pelo artesanato, fui fazendo, investi R$20 em algum material, aí a amiga comprou, a vizinha comprou, o parente comprou, e aí foi indo, até eu descobrir, eu me lembro até hoje, a Valentina tinha 6 meses, eu com ela num braço e no outro com uma maletinha de laços, né? Minha mãe falava assim, por que você não procura uma loja do shopping para oferecer o seu produto lá, né? A minha mãe falou isso e ela nem manja muito de empreendimento. Eu olhei para ela, pensei, mas eles compram, já deve ter fornecedor longe daqui e não vai precisar do meu, né? Mas o não eu já tenho. Bom, fui com a Valentina Você vira e caruda, a né? maletinha e cheguei lá numa lojinha que tinha de bebês no shopping aqui de Hortolândia e a moça já, no que eu cheguei e perguntei, vocês trabalham com lacinho? Ela, por quê? E tomou a caixinha da minha mão. Não sei se ela já quis ajudar porque eu tava com a neném, né? Mas ao mesmo tempo ela necessitava daquilo ali. Nossa, a moça que faz pra mim isso aqui tá indo embora pro Nordeste, vai ficar difícil pra pegar. Naquele dia, gente, ela vai ficar difícil pra eu ter que pagar Sedex, essas coisas todas, então eu vou fazer isso com você.
como que você faz? Eu não sabia nada. Quando ela começou lá, eu falei assim, eu faço. Então, eu vim esperando não. Quando ela começou a falar, eu quero 10 brancas, 10 lilás, 10 amarelas, 10 rosas, na minha cabeça começou a ferver. Falei, cara, agora eu assumi um compromisso, vou ter que vir aqui e vou ter que dar conta para cumprir um prazo, que até então eu não sabia o que era isso. E a culpa veio, porque Valentina mamava no peito também, Nossa, Eu não tinha o apoio da minha mãe toda hora, então, assim, tive que colocar minha mãe uma semana na minha casa comigo, a rede de apoio que você perguntou pra mim, que é fundamental da vida. Gente, eu não tenho o que falar da minha rede de apoio. Não é? E aí, ela me ajudou ali, e um detalhe, minha mãe pegou uma camiseta minha, porque a Valentina era muito colada a mim. Pegou uma camiseta, colocar assim, fica aí. O seu cheiro, dorme com essa camiseta uns 3 dias, não lava. Beleza? Porque ela chorava o tempo inteiro. Aí minha mãe colocou a camiseta para ficar pertinho dela enquanto eu ficava costurando, colando, criando os laços. E daí a Valentina deixava. E eu consegui dar conta desse primeiro prazo e foi a primeira. Eu fui fornecedora dessa moça por 1 ano nessa loja. E aí engatilhou, fiquei com a minha Valentina 6 anos, mas foi tudo sem planejamento nenhum. Foi a cara, a coragem que fantástico. E a disposição. Mas quando você aprende, a necessidade, no caso, faz isso, né? Eu, como você, a gente vem de família que empreende, só que às vezes você tem um certo medo. Vamos mudar um pouquinho, vamos ser CLT um pouquinho, mas não. Nesse caso, tá na veia, foi e deu certo. Mas a gente fica corajoso quando a gente vira mãe. A maternidade dá uma injeção de coragem, nossa. Agora, a culpa eu tinha por depois, né? Depois de ter todos esses compromissos com os outros lojistas que eu entregava os lacinhos, eu ficava distante dela. Então ela se apegou tanto à camiseta que eu acho que ela largou da camiseta acho que com 5 anos. Olha! Sério? Ela não podia ver uma roupa minha que ela ficava ali calminha, cheirava. E a gente brincava ali. Falava assim, ela vai casar e o buquê de noiva dessa menina vai ser uma camiseta da mãe enrolada. Meu Deus. Gente. Foi assim, e deu certo. Depois eu mudei o ramo, né? Fui para a área de eventos, música, e era um sonho da minha vida toda. Então, assim, aí hoje eu faço o que eu amo e não é um peso, porque eles entendem, eles estão comigo, eles participam, eles brigam também comigo, porque, né, às vezes tem que dividir. Atrasou, mãe, você falou que ia me levar a tal hora e agora... Então, tem essas coisas, não tem jeito. Mas, assim, eles me apoiam. E eu acho que o apoio do filho te dá o combustível para você seguir. Sim, gera aquela admiração. É tão bonito, né? Mas quando a gente fala de rede de apoio, eu morava em Curitiba, né? Eu estou aqui em Hortolândia faz 1 ano e meio. Como foi? E eu vim para Hortolândia justamente por conta da rede de apoio. Uhum. Porque a Heloísa nasceu depois de 4 meses, lockdown, né? Fechou tudo por conta da pandemia. Nós morávamos em Curitiba, eu, meu marido e Heloísa. Meu marido trabalhava lá, eu já trabalhava com consultoria lá, já faziam 10 anos que eu estava lá em Curitiba, então nós ficamos. Só que aconteceu, presos em casa, né, sem poder... Bom, todo mundo viveu a pandemia, sabe exatamente o que aconteceu. Sim. E chegou um momento em que assim, eu não conseguia trabalhar. Porque ele home office trabalhando, e ele é seletista. Então, ele precisava cumprir o horário dele. E ela, bebezinha. Então, eu amamentava. Como que você amamenta? Faz a reunião, marca horário com o cliente, né? Não dá, complexo. precisa de uma rede de apoio. E aí, eu reduzi muito a minha jornada de trabalho. Comecei a fazer mentorias à noite, que era o horário que ele conseguia ficar com ela. Ele usou a estratégia da camiseta também, viu, Cida? Tá vendo, gente? Ó, camiseta. Ele usou a estratégia da camiseta e eu ia atender lá na mentoria e ele pegava a minha camiseta e deixava pertinho dela para ela poder ficar também.
E aí quando ela estava quase no finalzinho já da pandemia, foi quando nós resolvemos voltar. Justamente por isso, porque aqui em Hortolândia nós temos minha mãe, minha irmã, e aí depois que nós viemos para cá eu retomei a consultoria com tudo, né? Mas foi um momento realmente que eu precisei tirar o pé do acelerador, mesmo com todo esse planejamento que eu falei, vivi momentos difíceis, né? Porque eu me planejei para ficar 4 meses, não 2 anos. Aí você acaba criando uma situação de exaustão, no caso lá, né? Você estava sozinha. Você chega no seu limite, assim, exaustivo, né? Porque imagino É exaustivo porque, assim, né? Vamos falar da cobrança, né? Então, enquanto mulher, a minha mente pensava assim, gente, eu quero dar o melhor para minha filha. Eu quero dar o melhor para minha filha. Eu não quero criar minha filha com restrição, que durante um momento teve, né? Eu não trabalhava, só eles tivemos que organizar as contas da casa. Uhum. E aí eu dizia assim, eu tirei isso da tua fala, inclusive, você falou, né? Quando nós somos mães, nós queremos ensinar, dar o melhor, mas o que eu mais queria para minha filha era dar exemplo. Era falar, filha, é possível, filha, olha só como é que é. Porque eu tenho 2 sobrinhas. As minhas sobrinhas muitas vezes falam para mim, tia, você é um dos meus exemplos. E eu dizia, mas eu não vou ser isso para minha filha, como assim? Então, essa era a minha maior cobrança. Olha só. Querer ser isso para minha filha, né? E quando eu me vejo aqui, né? Nesse bate-papo tão gostoso, com ela sentadinha ali, eu fico toda cheia de orgulho e de emoção até. Linda, é um privilégio. É um privilégio. E você, Aline, nos conta como é a sua rede de apoio? Gente, é muito engraçado, porque a primeira vez que eu precisei atender para deixar o B com a minha mãe, assim, minha rede de apoio é enorme, tá? Só para vocês contextualizar. Nem é muito aqui. queridinho, não é, né? É só o primeiro, muito esperado, primeiro neto, primeiro sobrinho. Então, Uau. imagina. Eu sei como Então, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu pai, meu esposo, que é um paizão, gente. Né? Tomara que ele não assista, assim, pra ele não ver que eu tô elogiando muito. Mas ele é um paizão, gente. Ele é assim, nossa, Continue assim, né? Continue assim. Então, assim, uma rede de apoio bem estruturada eu tenho, graças a Deus. Mas a primeira vez que eu precisei atender, assim, sair e deixar ele, foi muito engraçado, porque eu saía do portão, aí eu chorava, aí eu voltava e falava, filho, fica bem com a vovó. Ai, minha mãe, para de ser boba, menina, vai trabalhar. E eu, ai, mãe, eu não quero deixar ele. Gente, eu chorei, foi muito engraçado. Hoje eu ainda fico com dorzinha no coração. Hoje eu tive que deixar com a minha mãe. Mas ainda dá aquela pontadinha do coração, né? Não é fácil, mas a gente consegue superar, né? A gente consegue. A gente precisa. E eu acho que essa vontade de fazer o melhor, de ser o exemplo, de não deixar, de repente, que eles passem por privações que nós passamos, né? E a gente percebe uma mudança de geração, né? Quando que a gente teve acesso a computador, celular, essas coisas todas? Eles nascem com o celular na mão. Verdade. Já, praticamente. Verdade. Não é? Eu, na verdade, optei, até agora eu tô conseguindo, optei por não oferecer a tela. Melhor coisa que você faz, mas ele vai pegar. Tempo, né? Calma. Tô conseguindo até agora. Aí, esse dia eu fui na casa de uma cliente, aí eu tava lá tocando Galinha Pintadinha, né, na TV. Aí ela já quis pegar e ela, olha, Galinha Pintadinha, eu não mostro tela, tipo assim, né? Aí, ai, desculpa, mas é o automático das pessoas já voltar a criança pra tela. Porque a tela é um artifício, né, gente? Não tem jeito. Eu acho que é uma ferramenta. É uma ferramenta Sem de culpa, apoio. vai. Eu não julgo a mãe que escolhe, né? Na verdade, é uma escolha, né? Eu vejo assim, eu não julgo, porque eu tô aprendendo que ser mãe não é fácil. Sabe o que? É um momento que é desesperador. Mas eu optei por não oferecer e agora eu tô conseguindo. E se um dia o meu filho pegar e tiver, gente, fazer o quê?
Eu tentei. Sem culpa, como diz a Aline. Sem culpa. Sem culpa. Exato. Hashtag sem culpa. É. Sem culpa. Olha, minha primeira filha, eu fui muito protetora com ela. Pode continuar. Pra continuar? A minha primeira filha eu fui muito protetora. Eu não dava bolacha recheada, eu fazia gelatina com suco de fruta, colocava na gelatina incolor. Aprendeu a cozinhar também. Eu aprendi a cozinhar, eu era muito metódica, tudo muito certinho. Um dia o pediatra me chamou a atenção. Ele falou assim, olha, vai chegar uma hora que ela vai fazer as escolhas dela. Então até onde você conseguir, faz do seu jeito. Mas não fique preocupado porque ela vai fazer as escolhas dela. Sim. Olha só. E de fato, por volta dos 6 anos, ela queria comer o que ela queria. Tá bem? Heloísa, até 2 anos, ela praticamente não comia açúcar. Porque como ela vivia na redoma, né, pandemia, ela não ia pra lugar nenhum. Não tinha festa, não tinha Bebê de aniversário, não pandemia tinha foi nada. mais fácil, né? super- Aí, então, em casa, ela não comia açúcar. Ela começou a experimentar açúcar realmente depois de 2 anos que eu me mudei pra cá. E aí, tia, vó... Ai, gente. Eu tô até vendo meu filho, porque minha mãe é confeiteira. Aí eu falo, chega lá, único neto, já vai querer oferecer um brigadeiro. Então, filho, um brigadeiro. Eu só caço açúcar na Mas eu criança. acredito nisso também, né? Na moderação. A moderação. Sim, a moderação. Mas É. sabe o que eu acho desse aspecto? O teu jeito é o jeito certo. Você é mãe, você faz as escolhas. Se você tá tudo bem, aprende. Então, o jeito que cada mãe cria um filho é o jeito certo. Porque eu acho que assim, o jeito que toda mãe cria seu filho, você é o jeito que ela aprendeu, é o jeito dela, tá tudo bem, né? Correto, Sem super culpa. apoio, sem culpa. Queridas, o assunto tá muito bom, está rendendo muito, mas nosso tempo já está esgotado. Já acabou. Gente, Já está passou esgotado bem o nosso assunto. tempo. Então, a Mas gente vamos volta. voltar na Ah, próxima semana? Vamos, Então, já querida, foi. você, protagonista, fica aqui o nosso convite. Na próxima quinta, nós estaremos aqui reunidas para concluir o assunto, conversar um pouquinho mais. Rapidinho, nesse domingo, nós temos a nossa feira Protagonistas em Ação lá no Jardim Rosolém. Então, acompanhe as nossas redes sociais, que tem todos os detalhes. Beijo, amadas! Até a próxima quinta!